Teu querer eu desprezei, fui rebelde, fugi do Senhor. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário, teu sangue verteu, e agora sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Deus provou o seu amor quando eu era pecador. O Cordeiro perfeito enviou. No perfeito plano seu, o bom Deus me escolheu, vida nova e eterna outorgou. A vida é o Cristo que ressuscitou, por isso sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Bom dia, irmãos. Graça e paz aí de Jesus. Da sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 9, verso, acho que é 14. Obrigado.
9. Verso 14. Aliás, vamos ler a partir do 17, um pouquinho mais à frente. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos se puder. Se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: Eu creio, mas ajuda-me a superar minha incredulidade. Olha só o que nós temos aqui diante de nós essa manhã. Nós temos um episódio onde um pai, ali com um conflito com o seu filho, leva ali o seu filho que está sendo atormentado por um demônio até Jesus. Antes disso, esse pai havia procurado os discípulos, para que os discípulos ali o ajudassem a que o seu filho se livrasse desse espírito. Porém, como a gente acabou de ler no texto, os discípulos não conseguiram. E enquanto esse homem está diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta que ele faz em quase todos os episódios: se a pessoa cria que ele poderia fazer. Aliás, o pai pergunta: se tu podes, né? E Jesus falou: olha, se tu podes, é como se ele perguntasse: você está diante de Deus, se tu podes, tudo é possível crer. E o pai então responde: olha, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Como que é isso, né, para nós? Eu creio, mas ao mesmo tempo não creio. Eu acredito que isso é um dos maiores desafios na jornada cristã. Manter a fé. E em momentos de crise, de conflitos, superar, mesmo crendo, a nossa incredulidade. E de fato, hoje em dia, acredito que nos nossos dias seja muito mais difícil isso. Por quê? Porque a gente está cheio de receita de sucesso, cheio de passos de sucesso, cheio de pregações que pregam o sucesso, e que o insucesso, na verdade, é um resultado da nossa incredulidade. Então, na nossa mente já está condicionado que o fato de nós não alcançarmos determinadas coisas em Deus, o fato de nós não experimentarmos algum milagre sobrenatural, uma intervenção divina da parte de Deus, é por causa da nossa falta de fé. E é por causa desse cenário nos nossos dias que muitas pessoas, ou elas denigrem a igreja, ou elas se frustram com Deus, ou se frustram com a própria comunidade de fé. Então nós temos aqui, diante de nós essa manhã,
nesse texto duas referências de incredulidade. A primeira do pai, que mesmo crendo, pediu para que o Senhor o ajudasse nessa incredulidade. E nós temos a incredulidade dos discípulos. Porque se você continuar a ler o texto, lá no final do texto, né, Jesus vai dizer isso. E no verso 19 que nós lemos, Jesus fala, ó geração incrédula. Então ele está se referindo também aos discípulos que estavam diante deles ali. Então nós temos a incredulidade dos discípulos, nós temos a incredulidade daquele pai, que mesmo trazendo o seu filho perante Jesus, ainda lhe falta fé para crer no milagre. E olha, eu acredito que todos nós vamos passar por isso em muitos momentos da nossa vida. O momento onde a crise bate na nossa porta, a doença, a crise financeira, a crise no casamento, a crise com os filhos, a crise com o próprio chamado, com a nossa identidade em Deus. Todos nós vamos passar por esses momentos em que nós, mesmo crendo, estamos incrédulos. Então esse homem, assim como nós aqui hoje, se você um dia entregou a sua vida nas mãos de Jesus, está diante daquele que move os céus e a terra, daquele que com a sua palavra criou esses céus e a terra. A fama de Jesus, ela literalmente o precede. Então todos nós aqui cremos no poder sobrenatural de Deus. Naqueles tempos, também a fama de Jesus o precedia. E é por isso que esse homem vai até Jesus, porque ele sabia que só Jesus, mesmo depois de ele ir aos discípulos e ver ali a sua frustração por não ter a resposta do milagre para o seu filho, ele fala, se os discípulos não vão ajudar, eu vou tentar ir até o mestre. Então esse homem sabia que Jesus poderia, ele tinha uma esperança de que Jesus poderia ajudá-lo. E mesmo assim, quando ele está diante do Senhor, ele reconhece que ele não tinha fé suficiente para que aquele milagre acontecesse. E isso, irmãos, é o que acontece conosco milhares e inúmeras de vezes na nossa vida. Isso é o que acontece com muitos cristãos. Eles creem, mas ao mesmo tempo não creem. Então nessa manhã, eu gostaria de meditar sobre como nós podemos superar essa incredulidade. Nós imaginamos que o milagre, ele é sempre o resultado de fé. Isso por causa dessas receitas, dessas pregações que a gente ouve nos nossos dias. Mas a realidade é que nem sempre o milagre é um resultado de fé. Na grande maioria dos casos, o milagre acontece justamente porque a fé não é suficiente. E aí precisa de um milagre para testificar o poder e a intervenção divina do Senhor. Embora a gente tenha muitos episódios no texto bíblico em que Jesus elogia e relata aqui que a fé de muitas pessoas a salvaram, nós temos casos como esse que nós acabamos de relatar, em que o milagre acontece justamente porque a fé não é suficiente. Então, se hoje você está aqui nessa manhã, e você precisa de um milagre de Deus, você precisa de uma intervenção divina, em qualquer área da sua vida, e você, nesses momentos, já pensou que o fato de não ter acontecido é porque você não tem fé suficiente, eu tenho uma palavra de esperança para você. Você não precisa ter a fé suficiente, porque Deus é poderoso para fazer, independentemente da nossa quantidade de fé. A gente olha para outros textos bíblicos e a gente vê esse mesmo cenário. Se você voltar um pouquinho no livro de Marcos, lá no capítulo 3, no verso 5, o texto diz: Jesus olhou para aos que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles, disse-lhe: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Então veja que
As pessoas que estavam naquele lugar, diante desse outro milagre que aconteceu aqui, que é o episódio do homem com a mão ressequida, eles estavam com o coração endurecido, eles não tinham fé suficiente para que o milagre acontecesse, nem mesmo o homem da mão estava. Mas veja só que não foi a fé que determinou o milagre, foi o poder de Deus. Estenda a tua mão, e a mão foi curada. Nós temos esse mesmo episódio em Marcos capítulo 6, pouquinho antes também, no verso 52, Jesus fala: pois ainda não tinha entendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Então veja, o Senhor multiplicou os pães diante de uma multidão, mas não foi por causa da fé dos discípulos e nem por qualquer fé que havia ali diante daquela multidão. Foi justamente porque Ele desejou que assim o fosse. Então, irmãos, às vezes o milagre acontece justamente porque o nosso coração está tão endurecido que não tem mais fé suficiente para crer. E é onde o Senhor vem, por sua graça, como nós cantamos aqui, e misericórdia, sua bondade é derramado o milagre sobre as nossas vidas. A fé é uma luta de todo cristão. E por incrível que pareça, isso é muito mais comum do que se imagina. Eu tenho certeza que você aí no seu lugar já está pensando em alguns episódios na sua vida que você precisa de um milagre e já passou pela sua mente também que em determinados momentos você não alcançou porque não tinha fé suficiente. Mas a Bíblia nos mostra que é possível, que mesmo aquele que conhece a Deus, que anda no caminho de Deus, que tem uma jornada com o Senhor, sofra em algum momento da sua vida episódios de incredulidade. Todos nós temos esses períodos. E alguns de nós, inclusive, vai lutar com isso por toda a sua vida, com episódios de incredulidade, porque a fé de ontem não é a mesma para hoje e nem será a mesma para amanhã. Veja que aqui nesse episódio nós temos os discípulos que, mesmo enfrentando essa crise de incredulidade, não somente aqui, mas outros textos que acabei de mencionar, mas em mais de uma ocasião eles testemunharam os poderosos feitos de Cristo. Eles testemunharam as intervenções extraordinárias do Senhor. Então veja que mesmo com esse sofrimento da falta de fé, eles experimentaram milagres. No episódio da tempestade, por exemplo, nós temos lá o barco sendo açoitado, Jesus dormindo e os discípulos todos desesperados. E Jesus se levanta, acalma a tempestade e faz uma crítica à sua incredulidade. Na multiplicação dos peixes e pães, como eu falei, que mesmo durante a crucificação do Senhor, esses mesmos discípulos que caminharam com Cristo por 3 anos, viram seus milagres, ouviram a sua pregação, mesmo depois da morte dele, tiveram dúvidas da sua ressurreição. Se esses homens que andaram perto de Jesus sofreram com a incredulidade, imagine nós. Imagine nós, que às vezes passamos por períodos de sequidão, por períodos sem ouvir o Senhor, sem ter uma percepção do Espírito. Se eles foram incrédulos, imagine nós. Então a história da igreja, ela também registra que homens fiéis lutaram contra a descrença, sofreram com a incredulidade. Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, ele sofreu com a depressão. John Bunyan, que eu citei na última pregação, é um outro exemplo. Ele conta na sua autobiografia, que inclusive foi editado por um livro da editora Fiel, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Se você quiser um bom livro para você ler, ele conta nessa autobiografia que suas lutas contra uma consciência acusadora e contra as tentações e as provas de Satanás eram constantes. Ele conta que essas lutas internas eram tão intensas que ele chegava a desejar ser como um cachorro, como um cavalo, por não possuir uma alma que está sujeita ao inferno.
Há relatos ali na sua biografia de que ele sofria de uma grande tristeza por ter sido criado por Deus. John Bunyan. Ele acreditava que ele seria condenado por causa dos seus pensamentos. Não era nem tanto da sua vida, da sua conduta, das suas ações, mas ele acreditava que ele seria condenado por causa dos seus pensamentos, porque ele não acreditava ser possível alcançar a santidade plena. Na sua biografia ele conta que ao ler o texto de Lucas, capítulo 22, verso 31, onde Jesus está dizendo para Simão: olha, Simão, Satanás vos reclamou para mim, mas eu te guardei. Ele conta que ele conseguiu ouvir essas mesmas palavras do diabo todos os dias. E sofria com a incredulidade de ser ou não salvo. Lutou pela incredulidade da sua salvação, lutou com a incredulidade até do seu próprio chamado como evangelista. Se sentia como Saul, como Caim, como Esaú, que foi rejeitado por Deus. Olha, irmãos, quantos de nós não sofremos com isso também? Quantos de nós não acreditamos no que nós cantamos aqui, que Deus é bom, que a bondade de Deus nos cerca? Quantos de nós, em momentos de lutas, de crises, não estamos nos sentindo abandonados por Deus, rejeitados? Quantos de nós não estamos caminhando na fé cristã, mas ao mesmo tempo tendo uma consciência de que nós não somos salvos por Deus, de que a salvação somente pela fé é suficiente para nós? John Bunyan conta que seus temores pelo inferno causavam nele desespero, conflitos. Olha, eu já vivi períodos como esse, momentos da minha vida em que ficava desesperado. E a gente precisa hoje, nessa manhã, desmistificar esse conflito da fé. Porque todos nós vamos passar por essas incredulidades. Vamos passar por esses momentos de crise de fé, onde mesmo crendo, a nossa fé não é suficiente. Nós precisamos considerar que isso é mais comum do que muitas igrejas, pastores e irmãos negam. Todo cristão vai passar por esses episódios que são muito reais e são muito dolorosos, de incredulidade e de incerteza. E isso fica mais evidente quando aparece uma doença, quando aparece uma crise financeira, uma crise no casamento, nos filhos, na identidade, nas relações de amizade. Mas também pode se manifestar quando tudo aparentemente vai bem. A gente pode estar envolvido na igreja, nós podemos desenvolver uma conduta boa, com bons hábitos cristãos, podemos estar participando de rotinas religiosas, mas mesmo assim, podemos sofrer com a nossa espiritualidade. Ela pode em algum momento fraquejar, pode em algum momento estar comprometida. É possível ser um crente, é possível se manter firme com os compromissos eclesiásticos e ainda assim não desfrutar da plenitude e da alegria da salvação da fé, da certeza, do amor, do cuidado e da bondade de Deus sobre a nossa vida. Veja o salmista Davi, por exemplo. Davi, lá em Salmo 51, verso 12, o homem que é chamado segundo o coração de Deus. Lá no Salmo 51, verso 12, ele fala: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Um homem próximo, com o coração tão perto de Deus que ele é chamado segundo o coração de Deus, sofre com uma crise sobre a certeza do amor e da bondade de Deus. É possível que a gente esteja na igreja, gostamos da igreja, gostamos da maneira como o culto é realizado, como os eventos são realizados, mas não temos a certeza do conteúdo que é ensinado. E aí a gente se torna apenas um cristão conveniente. E quais são os sinais
de que isso possa estar acontecendo na nossa vida. Desânimo crônico. Diante de uma crise, aquela certeza da bondade e do amor de Deus. Um ceticismo, que é justamente o que esse homem aqui em Marcos capítulo 9 passa, que é crendo, mas não crê. Falta de uma certeza absoluta, na verdade. Falta de alegria nas coisas relacionadas à fé. Uma indiferença, um esfriamento, uma ingratidão com a vida, com Deus, com as pessoas, que vai se tornando uma amargura e uma tristeza crônica. E muitas vezes isso não é resultado de algum ato, de um comportamento pecaminoso, mas de uma crise mesmo com Deus, de uma consciência que foi entorpecida, está obscurecida, que não crê mais no amor e na bondade de Deus, que pode estar relacionado à personalidade melancólica ou não, que pode estar relacionado à trajetória, ao seu crescimento, à sua vida diária, às suas relações com pais, amigos, trabalho. Pode estar relacionado com o momento que esteja vivendo, com problemas, mas também pode acontecer quando tudo está bem. Então todos nós estamos sujeitos a isso, todos nós estamos sujeitos à incredulidade, todos nós estamos sujeitos a esse abatimento, a esse desânimo, e não importa o quão santo, quanto você lê a Bíblia, não importa, a incredulidade é uma realidade em nossa experiência cristã. De algum nível, de alguma maneira, ela vai bater na nossa porta um dia. Como bateu na vida desses discípulos, como bateu na vida desses homens da história da igreja. A vida cristã não é feita somente de coragem, de ousadia e de intrepidez. Aliás, se a gente for olhar para todos os personagens da galeria da fé, onde o autor descreve lá em Hebreus capítulo 12, nós vamos encontrar na história de quase todos os personagens episódios de crise de fé, episódios de desespero, de medo, de depressão. O apóstolo Paulo, ele chega a mencionar em uma das suas cartas que ele sofria de terrores tanto externos quanto internos. Então, nessa manhã, o nosso desafio é entender como podemos passar por esses momentos, sabendo que a incredulidade é algo inevitável na vida de todos nós, que um dia ela vai bater na nossa porta, e sabendo também que essa incredulidade, ao mesmo tempo, é uma armadilha que pode nos afastar da verdadeira alegria e plenitude em Cristo. Como nós podemos aprender com essa história desse homem a superar esse momento? Primeira coisa, não se afaste de Cristo. Esse pai, mesmo com a sua incredulidade, mesmo depois de sofrer ali uma frustração com os discípulos, ele vai até Jesus. Ele não se oculta, ele não se afunda na sua tristeza e na sua frustração, ele não se isola, pelo contrário, ele vai até o Senhor, com todo o seu conflito, com toda a sua incredulidade, com toda a sua frustração, com toda a sua luta, desde quando seu filho era criança, ele vai para Jesus. O que acontece com muitos de nós é que nos momentos de crise, principalmente quando eles são prolongados, nós nos afastamos, nós nos isolamos, nós nos afundamos na nossa própria frustração e angústia. Mas deveria ser o contrário, nós deveríamos ir para Jesus. O apóstolo Tiago, na sua carta, lá em Tiago capítulo 4, verso 8, ele diz: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mesmo com todo esse conflito interno, com todo esse terror interno, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós estamos caminhando para longe da angústia. Mas nós estamos caminhando para o enchimento da sua presença. Mais a nossa fé é fortalecida. Mais a incredulidade perde espaço na nossa vida.
Quando nós recomeçamos a igreja lá no Paiva, onde nós tínhamos alguns irmãos completamente frustrados com a igreja, angustiados, cheios de crises. Esses irmãos, muitas vezes, eles não queriam participar das reuniões. E eu sentava com eles e falava: vai chorando, geme e chora. Vai para a reunião, vai para o culto, esteja nos grupos, vamos estar juntos. Porque quando você se aproxima, é que você ganha fé. É na comunhão dos santos. Efésios capítulo 5 vai dizer que a gente se enche do Espírito, salmodiando, cantando, estando juntos. Então eu sempre encorajava os irmãos feridos a continuar. Continue congregando, venha sem se sentir bem, venha machucado, ore sem sentir vontade, leia as Escrituras sem desejar, mas faça, se aproxime de Jesus. Porque ao fazer isso, haverá um momento em que o seu ceticismo vai fazer uma convergência, vai fazer um salto para a fé. E em muitos casos, sem você ao menos perceber que isso aconteceu. Essa aproximação da presença de Cristo vai eliminar a incredulidade. Faça como esse homem. Senhor, eu estou cheio de conflitos, me falta fé, mas ajuda-me na minha incredulidade. Se aproxime dele, dedique tempo a ele. Ore, medite nas Escrituras, tenha comunhão com outros cristãos. A segunda coisa, para a gente superar a incredulidade, é não olhe para as circunstâncias. Esse pai estava enxergando apenas a situação. Ele estava ali, a sua incredulidade era porque desde pequeno já sofria com esse episódio do filho. Aí ele leva esse menino aos discípulos, tem mais uma frustração. E aí ele chega diante de Jesus completamente, não completamente, mas com a sua fé comprometida. Por quê? Porque olhava para todo o cenário, para todo o histórico da sua vida e não conseguia ter fé suficiente para crer no milagre. Por viver aquela situação por muito tempo. O texto vai dizer que ele sofria com a criança desde pequeno. Você que tem filho, você deve entender isso. Imagina aqueles pais que a criança já nasce já com problemas, fica no hospital por meses, anos. Chega um momento na vida que a fé dele fica abalada. Porque os olhos só enxergam o não milagre, a não intervenção divina. Hebreus capítulo 12 vai dizer que nós devemos focar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Então, se nós queremos superar a incredulidade, devemos tirar os nossos olhos do aqui e do agora e concentrar os nossos olhos em Cristo. Irmãos, e como nesses dias, no cenário que nós vivemos, isso é difícil. A gente tem até algumas canções cristãs que elas refletem uma realidade nossa. Tem uma canção que eu estava ouvindo essa semana, que é uma melodia em cima da oração do Pai Nosso. Lembra do Pai Nosso? Pai Nosso, tal. Venha a nós o vosso reino. Só que nessa parte, venha a nós o vosso reino, os irmãos trocaram a estrofe para deixa o céu descer. Por que a gente quer tanto que o céu desce? Fiquei pensando. Porque talvez a gente perdeu a perspectiva do céu. A gente está tão focado aqui na terra que a gente já não deseja mais ir para o céu. Ou não deseja que o reino de Deus se manifeste. A gente quer que o céu venha aqui, se enquadre na nossa vida, que os nossos olhos estão focados no aqui, no agora.
O salmista Asaf, lá em Salmo 73, ele sofreu com isso. Porque ele começou a olhar para os ímpios, viu a prosperidade dos ímpios, viu que os ímpios não sofriam, não eram disciplinados, e ele olhava para a própria vida e falava, uai. Ele começa glorificando a Deus, porque Deus o libertou dessa visão. Ele dá o seu testemunho que ele quase caiu nessa tentação de seguir o estilo de vida ímpio, porque começou a olhar para a vida dos ímpios e falar, não tem diferença nenhuma. Ele começa exaltando a Deus e exalta a Deus por ter livrado dessa visão. E o motivo da tentação se deu porque ele perdeu essa percepção do céu. A vida do ímpio é perfeita. Ele prospera, ele não adoece, ele maquina o mal e não é punido, e ele sofre pouco. Quando os nossos olhos saem do céu para entrar no cenário, na perspectiva natural, a incredulidade entra na nossa vida. E a nossa inclinação sempre será essa: olhar para o cenário, olhar para o aqui, olhar para o agora. Porque nesse momento o nosso coração está conectado à terra. Ele se conecta à dor, ele se conecta ao sofrimento, ele se conecta à circunstância e não à esperança do Deus eterno. Então, quando isso acontece, a fé é substituída pela ansiedade e pela incredulidade. Mas que nessa manhã os seus olhos possam se voltar para Jesus. Para que você possa reacender a esperança e superar esses momentos de incredulidade. A terceira coisa que a gente aprende nessa história, para superarmos a incredulidade, é ter um coração que está disposto a obedecer. No final do texto, aliás, no final desse texto sobre esse episódio, quando Jesus expulsa o espírito do menino, os discípulos vêm então até ele em particular, porque eles não conseguiram fazer o mesmo, e pergunta, por que a gente não conseguiu? E a resposta de Jesus é porque aquele determinado demônio, aquele determinado espírito, ele só poderia ser expulso com o quê? Oração e jejum. Então lembre-se que a incredulidade não é tratada somente na vida do pai, mas é tratada também na vida dos discípulos aqui nesse cenário. E nós aprendemos aqui que além da fé, também precisamos ter um coração disposto a obedecer às disciplinas espirituais legadas por Cristo. Então oração e jejum é uma das coisas que sempre se fala na igreja, sempre se fala na jornada cristã. Porque são a oração e jejum que alimentam a nossa fé. Essa obediência a disciplinas espirituais é um componente importante para que a nossa fé, ela não vacile, ela não se comprometa, ela supere os momentos de incredulidade que batem à nossa porta. Então, com o boom que nós tivemos na década passada da hipergraça, alguns cristãos, eles permitiram abandonar essas disciplinas espirituais. Essa hipergraça que nós não precisamos fazer nada, que Deus já fez tudo, e Deus é bom e não sei o quê, eu só fico aqui na minha mornidão, no meu comodismo, esperando receber. Nós esquecemos de textos como Tiago 1:22. Tiago 1:22 ele vai dizer, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, entregando-vos a falsos discursos. Nós esquecemos de textos de João 14:15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então olha, se nós queremos superar esses momentos de crise, nós precisamos ter um coração disposto a obedecer o que as Escrituras nos orientam a ser obedecido. E oração e jejum são disciplinas fundamentais para todo cristão. O problema é que nós abandonamos esse quarto de oração e abandonamos essa vida que em alguns momentos nos levam a jejuar. E vale ressaltar aqui que jejum não é uma barganha com Deus.
não é uma greve de fome. Eu não jejuo para Deus me abençoar. Pelo contrário, eu jejuo para que o meu coração esteja mais sensível a perceber a vontade de Deus. E ao perceber, entrar nela. E os irmãos sabem, né? Geralmente, em quase 90% dos casos, para não dizer 99%, a vontade de Deus é bem diferente da nossa. Então, para que a gente entenda, para que a gente perceba, em muitos momentos a gente precisa parar e orar e jejuar. E em algumas situações, alguns demônios, como o próprio episódio aqui nos relata, só saem através de jejum e oração. E por fim, para superarmos a incredulidade, nós precisamos cultivar uma comunidade de fé. É com o advento também dos desigrejados que a gente tem, nas últimas décadas também, muitos irmãos preciosos, por causa das suas frustrações com igrejas, com pastores, que nem pode se dizer que são pastores, em muitos casos são falsos profetas e picaretas, acabaram abandonando a comunidade da fé. E embora a gente tenha aqui o episódio em que os discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio, nós vemos que esse homem, ele primeiro vai à comunidade. Ele não vai diretamente a Jesus, ele vai à comunidade. O pai do menino procura os discípulos primeiro. E isso é interessante para nós, para refletirmos. Porque temos uma corrente de cristãos que despreza completamente a importância da comunidade. E nesse episódio a gente aprende mais duas lições. Primeiro, nós aprendemos que é importante nós buscarmos a comunidade, porque o Pai faz isso, Ele vai aos discípulos. E segundo, nós aprendemos que nem sempre a comunidade tem as respostas dos nossos problemas. E isso nos tira dessa ilusão da igreja perfeita. De que a igreja é perfeita, de que a igreja, os irmãos vão sempre nos ajudar, os irmãos vão sempre ter a resposta para as nossas crises e conflitos. Então nem sempre a igreja, a comunidade da fé, vai ter as respostas. Mas não é por causa disso que ela deixa de ser importante. E às vezes a gente está sofrendo com a incredulidade, porque a gente está tentando lidar com ela sozinhos. Eu conheço alguns irmãos que eles vivem em crise. Vivem, assim, mora lá. Já armou a barraca e mora lá. Mas são justamente esses que abandonaram a comunidade, o caminho da fé, junto com os irmãos. Então eles oram ainda, conheço alguns que jejumam, estão lá jejuando, orando, clamando a Deus, mas abandonaram a comunidade e vivem em crise. Por quê? Porque não é só buscar a Jesus, nós precisamos também da comunidade. É o que a gente aprende nesse texto. Provérbios capítulo 27, 17 fala: como ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. A gente conhece aquele texto também de Salomão, né? Eclesiastes. Quando dois estiverem juntos, um levanta o outro, mas ai daquele que está só. Então nós aprendemos aqui que há uma necessidade de cultivar uma comunidade de fé ao nosso redor. Com outros irmãos e irmãs que às vezes não vai ter as respostas dos nossos problemas, dos nossos conflitos, das nossas crises, mas vão nos encorajar, vão nos fortalecer na fé, vão nos apoiar no momento de dúvida e vão estar conosco diante de Cristo para orar pelo milagre. Às vezes eu não tenho a resposta, mas eu vou estar com o irmão, vamos orar junto, porque eu não tenho. Vamos chorar junto. Vamos diante da presença de Deus chorar junto. E isso é extremamente valioso para superar a incredulidade.
Então, superar essas crises de fé é um processo contínuo, irmãos, que requer de nós compromisso, perseverança e confiança de que Ele tem cuidado de nós. Confiando no que nós cantamos aqui, na graça, no poder, na bondade de Deus, para vencer e passar por esses momentos. Para ter uma vida plena, uma vida abundante. Não uma vida que é livre das crises, mas que, independente das crises, nós temos alegria. Porque a nossa alegria não está nas circunstâncias e momentos, mas está no Senhor, na salvação eterna, como o salmista falou. Devolve-me a alegria da tua salvação. E embora a história aqui que nós lemos em Marcos pareça ter uma ênfase na fé, na verdade ela tem uma ênfase nas disciplinas espirituais, porque no final ele destaca que esse demônio não saiu por falta de oração e jejum. Então nessa manhã, se você tem sofrido, se você já sofreu, e se você vai sofrer com certeza, de momentos de crise, lembre-se disso. Vá sempre para Jesus, sempre, com todos os seus conflitos e terrores internos. Não se isole, não se oculte, não se enclausure. Vá para a presença de Deus. Tire os seus olhos das circunstâncias e coloque os seus olhos na verdadeira esperança, Cristo Jesus. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o cenário que se apresente, volte os seus olhos para Cristo, autor e consumador da sua fé. Não abandone a disposição de obedecer às disciplinas espirituais legadas por Jesus. E não menos importante, sempre cultive uma comunidade de fé, sabendo que nem sempre a comunidade vai resolver os nossos problemas, mas em muitos momentos vai nos dar o suporte, o apoio e o conforto necessário para irmos até Jesus. Amém? Feche seus olhos.